Sabe aquela sensação de insatisfação quando a gente acha que nada tá legal na vida? Quando, sei lá, a roupa que eu ponho, parece que não encaixa, meu cabelo nunca fica bom, a escola dos filhos não é legal, e companheiro então nem se fale, né? Sempre tem alguma coisinha ali para melhorar. E aí eu fico nessa sensação de que as coisas não estão boas, de que eu não estou satisfeita com a vida. E olha o que acontece no meu corpo. Já percebo uma tensão aqui nos ombros, na nuca, fico toda tensa. Você se identifica com isso? Eu, Laís, super me identifico. Percebo assim que durante muito tempo da minha vida eu ficava muito insatisfeita com tudo que acontecia ao redor. E agora, hoje em dia, bem melhor, mas eu percebo que daqui a pouco eu tô brigando com a vida em algum momento. Aí eu volto pro centro. E hoje eu queria trazer para você um conto que é super interessante e o Juan Garriga conta no livro dele Onde Estão as Moedas. Vem comigo. O conto era mais ou menos assim. Num dia qualquer, numa época qualquer, alguém sonhou que seus pais apareciam em sonho e entregavam algumas moedas. E não se sabia se eram muitas ou poucas, se eram dezenas, centenas, milhares ou somente duas. E também não se sabia se era um metal precioso ou não, se eram feitas de ouro, de prata, de bronze ou de latão. Mas essa pessoa, ao receber as moedas, se encheu de alegria, seu peito ficou todo aquecido e dormiu o resto da noite tranquilo. Ao acordar, essa pessoa ainda estava com aquela sensação de serenidade, de tranquilidade e saiu correndo e foi para a casa dos seus pais. Encontrou eles cheio de alegria e disse: "Vocês apareceram para mim num sonho e me entregaram algumas moedas. Eu nem sei se eram muitas, se eram poucas, de que material eram feitas, mas eu senti que eram exatamente o que eu precisava, que eram as moedas que eu precisava para a minha vida. Então eu agradeço." E os seus pais receberam aquele filho com muita alegria e perceberam que eles poderiam continuar dando ainda mais para o seu filho, porque quanto mais o filho se abre para receber, mais os pais podem dar. E eles se alegraram e se encheram também com aquilo, com aquele reconhecimento do seu filho. Esse filho saiu da casa dos pais, caminhando com os pés firmes, enraizados, presentes na vida, e foi para a tua vida, né, encontrando pessoas, vizinho, colegas de trabalho, companheiros, e ele sempre sentia que podia dar e entregar essas moedas às pessoas. Ao final da vida, ele olhava para trás e tudo que ele tinha vivido e as pessoas que ele tinha conhecido e se sentia em paz. Sentia que ele realmente tinha entregado o seu melhor. Numa época qualquer, num tempo qualquer, uma outra pessoa sonhou que os seus pais vinham em sonho e entregavam algumas moedas. Ele não sabia se eram muitas ou poucas, se eram dezenas, centenas ou milhares, nem de que material eram feitas, de ouro, prata ou latão. Mas quando ele recebeu aquilo, ele ficou inconformado. Ele achava que eram insuficientes, que eram poucas. Como seus pais tinham coragem de entregar isso para ele? E ele ficou se debatendo o resto da noite, inconformado com aquilo que tinha acontecido. Acordou na manhã seguinte, foi correndo na casa dos pais e falou: "Como é possível? Vocês vieram para mim num sonho, me entregaram algumas moedas. Eu nem sei se eram muitas, se eram poucas, se eram de um material precioso ou não, mas o que eu sei é que eram insuficientes, que eram poucas, que... Não, como vocês tiveram coragem de fazer isso comigo?" Os pais dessa pessoa olharam aquilo e ficaram estáticos. Perceberam que
como era possível que aquilo tivesse acontecido. E se sentiram inadequados e perceberam que eles não podiam dar mais nada para esse filho. O filho é como se ele jogasse na mesa, né, esse pacote de moedas e falasse assim: eu não quero mais nada de vocês. Tudo que vem de vocês não é bom. E saiu da casa batendo a porta e foi caminhando para a vida. E é como se os seus pés saíssem do chão. Ele foi se afastando do chão. E já que os pais não tinham as moedas que ele queria, ele foi procurar na vida essas moedas. E aí ele encontrava uma pessoa especial. Quem sabe num relacionamento, nessa pessoa, ela vai ter as moedas que eu preciso para a minha vida. Então ele entrava num relacionamento e ia procurar essas moedas e daqui a pouco ele percebia que não. Ai, essa pessoa, nada a ver. Ficava insatisfeito de novo. E aí ia procurar em outro lugar outra pessoa que talvez preenchesse essas moedas aí, né? Preenchesse esse vazio. E também não. Bom, quem sabe no trabalho eu vou trabalhar demais e ser bem sucedido e aí eu vou conseguir encontrar esse lugar, né? Encontrar essas moedas. E esse homem se enchia de força, ia lá no trabalho e se tornava bem sucedido e tinha várias pessoas ao redor, mas não, aquele vazio ainda continuava. Bom, de repente, num filho, posso encontrar essas moedas e o meu filho pode me dar aquilo que eu preciso. E então ele buscava isso no filho e, de repente, não. Esse homem estava sempre insatisfeito, procurando na vida algo que preenchesse aquele vazio. Quem sabe um terapeuta pode me ajudar. E ele foi no terapeuta e podia ser que o terapeuta fosse super especial e tivesse aquelas moedas que os pais não puderam dar. Bom, o terapeuta podia cair nessa armadilha e também ir contra os pais, falando: realmente eles não foram suficientes, eles não te entregaram as moedas que você precisava, eu aqui vou te ajudar a fazer isso. Mas o bom terapeuta reconhece que esse homem precisa buscar as moedas lá nos pais dele. E reconhece a grandeza dos seus pais e que seus pais sim foram suficientes e deram o melhor para esse filho. O bom terapeuta fez esse homem enxergar que, na verdade, estava precisando ajustar a perspectiva, que todas as moedas que ele tanto procurou ao longo da vida não estavam na vida e que sim, tinha um lugar onde elas estavam. E elas estavam lá, com seus pais. Esse homem chorou, se dando conta do tanto que ele lutou para procurar em outros lugares e que na verdade estava ali. Ele foi para a casa dos pais, se ajoelhou e reconheceu que ele sentia muito, que não tinha se aberto para receber as moedas, que achavam que eram insuficientes, mas que agora ele pode perceber que é tudo aquilo que ele precisava. Os pais se encheram de alegria. Como bons pais que são, abriram o coração e entregaram tudo aquilo que ele precisava. Entregaram essas moedas que eram exatamente as que ele precisava. E não se trata dos pais que não sabem entregar, mas sim do quanto o filho se abre para receber. E esse filho saiu pela vida sereno e tranquilo, em paz, e passou por vários outros desafios, mas dentro de si tinha a certeza de que tinha as moedas e de que estava preenchido. Numa visão sistêmica, o Bert Hellinger fala que para a gente se sentir preenchido, inteiro na vida, a gente precisa tomar os nossos pais, como se a gente tomasse assim água, sabe? E aí eu tomo e me preencho dessa vida que vem dos nossos pais. E que enquanto eu não me abro para isso, eu fico buscando ali em outros lugares, nos relacionamentos, nos filhos, numa roupa, tudo fora. Então esse é convite onde eu me sinto satisfeita, onde eu me preencho de pai e mãe.
E esse é o convite que a gente possa ver, onde eu me sinto satisfeita, onde eu me preencho de pai e mãe. E eu falei mais sobre isso num vídeo da semana passada. Eu vou deixar aqui no link para você assistir, onde a gente faz uma prática de conexão com pai e mãe. E o Juan Garriga conta no livro que quando ele está dando uma palestra, ele pergunta para as pessoas: você acha que os seus pais o amaram? Não o amaram o suficiente? E aí um monte de gente levanta a mão. Não, né? Não amaram o suficiente. E aí ele pergunta, para os que são pais, você acha que você ama o suficiente? Você acha que você não ama o suficiente seus filhos? E aí ninguém levanta a mão. E ele fala, essa conta não bate, né? Então os pais acreditam que dão o suficiente, o necessário para os filhos. E os filhos acham que não é o suficiente. Então, não tem a ver com o que os meus pais me deram, e sim com a forma com que eu me abro para receber isso que eles me deram. A gente não sabe quantas são as moedas, nem de que material elas são feitas. O que a gente sabe é que elas são suficientes e depende da minha atitude interna em relação ao que eu recebo. A forma com que eu me relaciono com os meus pais se reverbera em toda a minha vida. Por isso que tudo que aparece na vida é material para a gente se olhar e se perceber. Então, se eu estou insatisfeito em algum lugar da minha vida, isso pode me falar de algo mais profundo que eu posso olhar ali em relação aos meus pais. Como que você percebe isso aí na tua vida? Faz sentido para você? Se você percebe que precisa de ajuda, que quer esse bom terapeuta aí para te dar um passo, te dar a mão e trazer esse olhar, essa visão que eu trago é uma visão sistêmica. Então você pode buscar um terapeuta sistêmico que trabalha com constelação familiar. E eu também gosto muito dos movimentos essenciais que trazem uma visão sistêmica, onde a gente vai se olhando e aprendendo ferramentas para ativar esse novo olhar diante da vida. E a gente faz isso em grupos de movimentos essenciais. Inclusive eu vou começar um grupo dia 22 de abril. Se você quiser fazer parte, já me manda um direct para saber um pouquinho mais. E eu faço atendimentos individuais também com os movimentos essenciais. Me conta aí qual insight que você teve desse vídeo de hoje, onde que pegou aí no teu coração. E a gente segue conectados, cada vez mais vivos, inteiros, para o nosso bem, para o bem do todo. Um beijo.